lá, galera. Primeira questão. É bem simples. Nós temos 110 litros de água e nós queremos saber quanto que essa quantidade equivale em metros cúbicos. É bem simples. Inicialmente, a gente precisa lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Beleza? Agora, é só a gente fazer uma regrinha de 3. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 110 litros equivalem a x metros cúbicos. Multiplicando o cruzado, teremos o seguinte: 1.000 vezes x, 1.000x. 1 vezes 110, 110. Observe que 1.000 está multiplicando. A gente passa para o outro lado dividindo. Então, o resultado vai ser 110 dividido por 1.000. Como nós temos 3 zeros, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. Lembrando que o 110 é como se a vírgula estivesse após o zero. Então, vamos deslocá-la 3 casas à esquerda. 1, 2, 3. Então, nós teremos 0,110, que equivale a 0,11. Portanto, gabarito, letra B. Vamos lá, galera. Segunda questão. A questão diz que em uma caixa existem N balas. Esse N representa o total. Aí a questão fala que em relação a essa quantidade, 1/6 são as balas de leite, 2/3 são as balas de mel e as 7 restantes são de hortelã. A questão quer saber a soma dos algarismos do número n. Ou seja, a gente acha o número n e a gente soma os algarismos que o compõem. O esquema é bem simples. Se você somar as balas de leite com as balas de mel, ou seja, aquelas em que foram dadas as frações, você vai chegar a uma determinada fração, que eu vou chamar de fração 1. Beleza. Se eu pegar o inteiro relacionado à fração 1 e subtrair da mesma, eu vou encontrar a fração que representa as 7 restantes. Poxa, Júlio, está difícil. Não, não é difícil. Olha como é que é fácil. Vamos somar 1/6 mais 2/3. 1/6 balas de leite, 2/3 balas de mel. Obviamente, deveríamos fazer o MMC, porque é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, o bizu é o seguinte: a gente multiplica cruzado, 6 vezes 2 e 1 vezes 3, e coloca no numerador. E a gente multiplica na paralela os denominadores e coloca no denominador. Olha só, 6 vezes 2 dá 12, 3 vezes 1 dá 3 e 6 vezes 3 dá 18. Legal? 12 mais 3 dá 15. Então, a gente tem 15 sobre 18. Ao simplificar 15 sobre 18, ou seja, dividindo numerador e denominador por 3, a gente obtém 5/6. 5/6 é a nossa fração 1. Observe que o inteiro que representa essa fração é 6/6. Então, se a gente pegar 6/6 menos 5/6, a gente chega a 1/6. Esse 1/6 é relacionado às 7 balas que sobraram. Isso significa que essas 7 balas equivalem a 1/6. Obviamente, podemos fazer uma regrinha de 3 e achar o número n, que é o total de balas. Mas nesses casos, a gente faz o seguinte: sempre que houver uma fração igualada a um determinado valor, para você chegar ao total, você faz o seguinte: pega esse valor, divide pelo numerador, 7 dividido por 1 dá 7, e depois multiplica pelo denominador. 7 vezes 6, 42. Portanto, são 42 balas. Esse é o valor de n. E a soma dos algarismos é 4 mais 2, que dá 6. Portanto, gabarito, letra C. Vamos lá, galera. Terceira questão. Ela fala o seguinte: meu avô nasceu em fevereiro e sua idade atual, em anos, é igual à soma de todos os divisores positivos de 40. A questão quer saber em que ano o avô nasceu. Os divisores de 40 são os seguintes: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Ué, Júlio, mas como é que você sabe os divisores de 40? São todos os números que, ao dividir 40, deixam o resto zero. A questão disse que a idade atual é justamente a soma de todos os divisores. Então, vamos somá-los. Então, a idade atual do avô é 90 anos. A questão quer saber o ano de nascimento. Essa prova ela foi aplicada em 2016. Então, o que a gente tinha que fazer na época? Pegar 2016 e subtrair de 90. 2016 menos 90 dá justamente o ano de nascimento, que é 1926. Portanto, gabarito letra C. Quarta questão. Um sólido com a forma de um prisma, ele possui 7 faces. A gente precisa encontrar o número de vértices.
Essa questão é mais facilmente resolvida se a gente lembrar do macete dos prismas. Ele é bem simples. Em relação aos prismas, para a gente encontrar o número de vértices, faces ou arestas, a gente sempre olha primeiramente para os lados da base. Na verdade, a quantidade de lados da base. Se a gente multiplicar por 2, encontra os vértices. Se a gente somar duas unidades, encontra o número de faces. E se a gente multiplicar por 3, encontra o número de arestas. Repare que a questão disse que esse sólido tem 7 faces, ou seja, se a gente usar essa segunda fórmula do macete, os lados da base mais 2 igual a 7, a gente vai perceber que esse prisma ele possui 5 lados. Por quê? Na sua base, obviamente. Porque a gente pega o 2 e joga para o outro lado negativo. 7 menos 2 dá 5. Então, reparem que nós temos um prisma pentagonal. A sua base ela tem 5 lados. Para a gente saber o número de vértices, é só usar essa primeira fórmula. Número de lados da base vezes 2. Portanto, o gabarito é a letra B. Esse prisma pentagonal tem 10 vértices. Quinta questão. Nós temos uma tabela que contém a quantidade de alunos de duas turmas, turma A e turma B. Turma A, o total é x que soma x mais 5. X mais x, 2x, e a gente repete mais 5. Então, o total de alunos da turma A, 2x mais 5. O total de alunos da turma B é 2x mais 2x menos 10. 2x mais 2x, 4x, e a gente repete menos 10. Tranquilo, né? A questão diz que a diferença entre o número total de alunos da turma B e o número total de alunos da turma A é igual a 7. Ou seja, 4x menos 10 menos 2x mais 5, observem que tem que ficar dentro dos parênteses, é igual a 7. E a gente precisa achar a quantidade de alunos da turma B. Agora, é só resolver essa equação. Observem que o menos à frente dos parênteses altera o sinal dessas duas parcelas da soma. Então, vai ficar assim, ó, 4x menos 10, que eu repeti, o 2x vira menos 2x e o 5 vira menos 5, tá bom? 4x menos 2x dá 2x, menos 10 menos 5, menos 15. E a gente repete 7, tudo bem? O menos 15 é jogado para o outro lado, ele vai ficar positivo. 7 mais 15 dá 22. O valor de x vai ser 22 dividido por 2, que dá 11. Como x é igual a 11 e a gente precisa achar o total de alunos da turma B, observe que o total de alunos da turma B é 4x menos 10. No lugar de x, a gente coloca 11. Vai ficar assim, 4 vezes 11 menos 10. Primeiro a gente faz o produto. 4 vezes 11, 44. 44 menos 10, 34. Portanto, o total de alunos da turma B é igual a 34. Sexta questão. A gente tem algumas operações matemáticas. E a questão diz para a gente admitir que esse padrão ele vai ser observado de maneira infinita, tá bom? A gente quer saber a soma dos algarismos do resultado da expressão que aqui se encontra. Vamos entender o seguinte. Observem que aqui tem 8. Não aparece o 1 nenhuma vez. Quando a gente vê 2 vezes o 8, o 1 aparece uma. Quando a gente vê 3 vezes o 8, o 1 aparece 2 vezes. Quando a gente vê 4 vezes o 8, o 1 aparece 3 vezes. Então, qual é o padrão que acontece? A quantidade de números 1 que vai ficar entre esse 7 e entre esse é sempre uma unidade a menos do que a quantidade de 8 que aparece somando 13. Observem que aqui o 8 aparece 9 vezes. O que isso significa? Que entre o número 7 do início e do final, o 1 vai aparecer quantas vezes? 8, que é uma unidade a menos que 9. E agora é só a gente somar os algarismos desse resultado, que vai ser 7, que é esse 7 aqui, mais 8, que é a quantidade de vezes que o número 1 vai se repetir, e esse 7 do final, totalizando 22. Portanto, o gabarito, letra C. Questão 7. Ela diz o seguinte: a passagem de ônibus aumentou no mês de janeiro 20% em relação ao valor correspondente do mês de dezembro, e assim passou a custar R$ 3,60. A gente precisa encontrar o valor antes do aumento. São várias formas de se resolver essa questão. Vamos fazer o seguinte: dá uma olhadinha nas opções de resposta. Observe que aquela que parece mais fácil, aquela mais tranquila, é a letra D. Então, observe que a partir daí a gente pode fazer o seguinte raciocínio.
Vamos calcular 20% de 3. Quanto seria 20% de 3? 20% de 3 é 20 vezes 3 dividido por 100. 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 100, 0,6. Perceba que se eu pegar R$ 3 e adicionar 60 centavos, eu vou encontrar 3,60, que é justamente o gabarito. Então, a letra D é o gabarito da questão. Simples assim. O que a gente fez? A gente pegou uma das assertivas, aumentou 20% e percebeu que a gente chegou justamente ao valor de 3,60, que é o valor após o aumento. Então, o valor R$ 3 é o valor antes do aumento. Tá bom? Dá para fazer assim sempre? Sim, a gente pode aproveitar sempre que possível as opções de resposta. Questão número 8. Nós temos 203 bolinhas e elas vão ser guardadas em dois potes, em partes diretamente proporcionais a 3 e 4. Beleza? Então, observem que nós temos uma divisão diretamente proporcional. Quando a gente tem uma divisão diretamente proporcional, a gente pode usar o macete do SDM. É só somar, dividir e multiplicar. Observe que as partes são 3 e 4. Então, 3 mais 4 dá 7. A gente vai pegar o total, que é 203, e vai dividir por 7, que dá 29. Por fim, a gente vai multiplicar 29 por 3 e 29 por 4, obtendo a quantidade de bolinhas que seriam guardadas nos dois potes. Observe que a questão ela fala o seguinte, ó, se o pote com mais bolinhas. Qual é o pote com mais bolinhas? Aquele que é diretamente proporcional a 4, que contém 116 bolinhas. A questão fala que esse pote possui uma quantidade igual a n, e a questão quer saber a soma dos algarismos. Significa que 116 é um número n, e a gente somando seus algarismos, a gente obtém como resultado 8. 1 mais 1 mais 6 igual a 8. Portanto, gabarito. Letra A.